Olá, pessoal. Eu sou Rodrigo Lamounier, professor adjunto do Departamento de Clínica Médica, endocrinologista, e nós vamos fazer aqui uma aula, um roteiro relacionado ao tema diabetes mellitus dentro do escopo que se pretende para o estudo aqui na disciplina de Clínica Médica 4. Bom, primeiro, para ter uma noção do impacto, do tamanho, da importância do problema, diabetes é um problema geral em todo o mundo, há uma expectativa de grande aumento da prevalência, uma prevalência crescente, com uma expectativa de 642 milhões de pessoas em 2040, isso aqui dados da International Diabetes Federation, que é a entidade ligada a diabetes relacionada à Organização Mundial de Saúde, e o crescimento é bastante importante nos próximos anos, especialmente nos países em desenvolvimento. No Brasil, na América do Sul e Central, por exemplo, vai subir de 29 milhões para quase 50 milhões, portanto, um aumento bastante importante dos novos casos. O número de pessoas, né, atualmente a prevalência é de que 1 em cada 12 pessoas tem diabetes, né, sendo que metade delas pode não saber do diagnóstico. Isso tem um impacto muito grande, inclusive em relação ao custo, né? É importante, né? O diabetes está relacionado a 50% das mortes antes da idade de 66 anos, né? 77% das pessoas com diabetes estão em países em desenvolvimento, portanto, o impacto do custo do tratamento exatamente num contexto de restrição de recurso. E nos Estados Unidos, 1 em cada 10 dólares do que se gasta em saúde está relacionado ao diabetes. Portanto, o diagnóstico precoce, o controle glicêmico é muito importante porque ele tem grande impacto, inclusive, na diminuição de complicações crônicas. Esse é o dado epidemiológico brasileiro, que estima uma prevalência nacional de 7,6% da população. O dado não é muito recente, o dado mais amplo nacional de 1992. Depois ele foi feito outros estudos semelhantes em populações mais restritas, que foram atualizados. E a gente tem outros dados mais recentes, por exemplo, esse aqui é o dado do Vigitel, que é aquela pesquisa pelo telefone, né, feito pelo IPEA, né, se não me engano, se não erro aqui, mas que mostra, por exemplo, se vocês observarem, entre 2006 e 2018, por exemplo, a prevalência de diabetes em homens foi de 4,6% para 7,1%, aqui sempre adultos, né, acima, maiores de 18 anos, e de mulheres foi de 6,3% para 8,1%, quer dizer, um aumento de quase 30% nas mulheres, né? Isso é bastante relevante e expressivo, sem dúvida nenhuma, né? E corroborando com aquele dado, né, da IDF, né, um aumento de 55% estimado para a América do Sul e América Central, que é como divide a IDF, as regiões do mundo, em relação ao entendimento do diabetes, né? Especificamente em relação ao diabetes tipo 1, esse também é um dado epidemiológico brasileiro, então o que chama a atenção é que 90% dos pacientes adultos brasileiros com diabetes tipo 1 estão fora da meta de controle glicêmico, né? E, portanto, em maior risco de desenvolvimento de complicações crônicas que vão ter enorme impacto na saúde pública, considerando que o diabetes, como vocês sabem, é a principal causa de doença renal crônica dialítica em adultos, é a principal causa de amaurose adquirida na vida adulta. Uma pessoa com diabetes tem de 4 a 8 vezes mais chance de ter um evento vascular, ou um infarto, um AVC, por exemplo. E, além disso, uma pessoa com diabetes tem até 20 vezes mais chance de ter uma amputação não traumática de membro inferior, em comparação à população em geral. Do ponto de vista da classificação, os dois tipos principais são o diabetes tipo 2 e o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 ele é mais facilmente entendível, que é uma doença pura, né, em que há um ataque autoimune à célula beta do pâncreas, ao pâncreas endócrino, que produz a insulina. A insulina é um hormônio essencial para o metabolismo da glicose, essencial à vida, ninguém vive sem insulina, e, portanto, os pacientes com diabetes tipo 1 necessariamente precisam de insulina para viver, e a descoberta da insulina em 1921, estamos comemorando 100 anos agora, foi, inclusive, um dos maiores impactos no desenvolvimento da medicina do ponto de vista de vidas salvas. Estima-se que nos 50 anos após a descoberta da insulina, mais de 40 milhões de pessoas puderam viver graças a essa descoberta. É um dos grandes
descoberta da medicina moderna. O diabetes tipo 2, já por outro lado, é o mais prevalente, são mais de 90% dos casos. Ele tipicamente acontece em pacientes com mais de 40 anos de idade, com forte história familiar, já tem já aqui uma doença mais heterogênea, mais complexa, um desarranjo metabólico, né, em torno de um fenômeno fisiopatológico, que é o excesso de peso, a predisposição genética, o envelhecimento e fatores de risco cardiovasculares que se acumulam em torno, né, desse cluster de risco metabólico que digamos assim, capitaneado pelo aumento da glicose, que é a hiperglicemia, com uma deficiência, portanto, relativa de insulina e não absoluta, sendo ainda a deficiência de secreção de insulina o principal determinante para a evolução da hiperglicemia ao longo da doença, que é tipicamente observado nos pacientes. E tem outras formas menos comuns, mas que estão presentes, além do diabetes gestacional, que é um diabetes que acontece especificamente na gravidez, que tem importância no cuidado da gestante e do feto, mas também tem muita importância porque mulheres que tiveram diabetes gestacional têm alto risco de desenvolver diabetes ao longo da vida. Os pacientes com pré-diabetes, né, ou com alterações de glicose que não cumprem o critério diagnóstico de diabetes, glicemia de jejum alterado, tolerância à glicose diminuída, ou mesmo a glicohemoglobina na faixa intermediária, eles não são uma entidade clínica em si, mas eles marcam uma população de risco cardiovascular e de risco para o desenvolvimento de diabetes. O primeiro aspecto que eu acho importante para a gente comentar aqui é a questão da anamnese, né? De como, como organizar a anamnese do paciente com diabetes. A primeira coisa, obviamente, se a queixa da consulta é o diabetes, né? É muito importante saber quando foi o diagnóstico, como foi o diagnóstico, com que circunstância aconteceu aquele diagnóstico, se foi um diagnóstico com um quadro sintomático, perda de peso, poliúria, polidipsia, se ele passou mal, foi hospitalizado ou não, teve cetoacidose, que ocorre até em 30% dos pacientes com diabetes tipo 1 ao diagnóstico, ou eventualmente se for um exame de rotina, né? Como que ele evoluiu desde aquele diagnóstico e se ele fez uso de insulina, se ele faz uso de insulina, se era desde o diagnóstico ou desde quando ele faz o uso de insulina. É importante observar também a evolução ponderal, já que os sintomas catabólicos, aliados à poliúria, polidipsia, a perda de peso, eles sugerem uma deficiência de insulina e isso sinaliza para um aspecto importante na decisão terapêutica do paciente. Depois, na sequência, a evolução do tratamento dele, o uso da insulina, desde quando, se ele mede glicose, quantas vezes ele mede, que obviamente é muito importante, especialmente naqueles que fazem insulinoterapia, de maneira mais especial ainda nos pacientes com diabetes tipo 1 insulinoterapia intensiva, mas também naqueles com diabetes tipo 2 e uso de insulina, especialmente naqueles com maior risco de apresentar hipoglicemia, que é a principal complicação aguda do tratamento, né? Por exemplo, aqueles com perda de função renal, com história de hipoglicemias graves anteriores, enfim, pacientes com circunstâncias clínicas que aumentam tanto a chance dele ter hipoglicemia como o risco da hipoglicemia ter uma consequência grave. Depois é legal listar, eu gosto de sugerir aos alunos que a gente faça uma listagem bullet point dos medicamentos, porque fica fácil de acessar nas consultas subsequentes, de lembrar o que ele está usando, o que mudou, o que mudou. A nomenclatura, né, nós estamos falando aqui da insulina, né, a nomenclatura da insulina, a insulina, qual que é a insulina, a concentração, o 100, todas são o 100, nós temos algumas já, novamente, algumas insulinas com concentrações diferentes no mercado brasileiro, não no sistema público, mas disponíveis no mercado brasileiro, se é frasco ou refil, e se for frasco, se ele usa, qual seringa que ele usa, e a anotação da insulina, em geral, a gente põe assim, 0 mais 0 mais 0 mais 0, denotando para a insulina de ação basal, a ação intermediária, aquela que ele aplica pela manhã ao acordar, aquela que ele aplica por volta de meio-dia, aquela que ele aplica à tarde, que normalmente a gente não usa, e aquela que ele aplica antes de dormir, já que a NPH é melhor indicada no uso noturno antes de dormir e não, por exemplo, antes do jantar, né? Ao contrário, nos pacientes que usam a insulina de ação rápida, essa notação
ela já se refere às refeições. Então, 4 unidades antes do café da manhã, 4 unidades antes do almoço, 0 antes do lanche da tarde, 4 antes do jantar. Né? Então, na NPH, o 0 aqui indica que o paciente aplica a dose noturna antes de dormir, não antes do jantar, enquanto na insulina, no bolus alimentar, cada anotação se refere a uma refeição, sendo a intermediária. Normalmente, as doses inicialmente são café, almoço e jantar, e depois a tendência é de incluir a do lanche da tarde, especialmente se for um lanche rico em carboidrato, e pode eventualmente descrever como que ele faz a correção da glicose, se ele faz, enfim, e outros medicamentos, outras peculiaridades que acham relevantes nesse sentido. Passado isso, o diagnóstico, como foi feito, a evolução do tratamento, a queixa efetivamente que ele está ligando, os medicamentos que ele usa, como que ele faz o monitoramento da glicose, nós vamos questionar sobre a presença de complicações. Então, o oftalmologista, quando foi a última consulta, se ele tem alguma alteração de fundo de olho, se ele não sabe informar, pode perguntar se ele já fez aplicação de laser. É importante pedir o relatório por escrito, já que há muito confundidor em relação ao estado da eventual retinopatia, e nós, clínicos, não temos como avaliar efetivamente o fundo de olho se não tiver o exame oftalmológico. Então, convém registrar por escrito o relatório do oftalmologista para marcar que nós estamos acompanhando a evolução do olho do paciente em relação ao longo do seu tratamento, e isso é importante. Do ponto de vista renal, se ele sabe se tem alguma alteração renal, se já teve perda de proteína na urina, ou se ele faz acompanhamento com o nefrologista, e a neuropatia, se ele tem relato de dor ou de parestesias, que é a neuropatia sensitivo-motora, que é a forma mais comum, que vocês sabem, tipicamente em mãos em botas e luvas, né? Mas também pode ser uma neuropatia autonômica, pode que pode também ser importante, ou, enfim, diversos sinais ou sintomas, não apenas dor, mas às vezes formigamento, parestesia, dormências, né? Que o paciente pode descrever, que podem ser sinais de neuropatia periférica. Se ele tiver, é importante caracterizar os sintomas, a dor em membro inferior também, a característica da dor neuropática difere muito, por exemplo, da dor isquêmica, e essa caracterização é muito importante, o horário da dor, quando que ela ocorre, se tem fatores atenuantes ou agravantes, né? A dor isquêmica é classicamente relacionada ao movimento, piora com a elevação da perna, a dor neuropática, ao contrário, em geral, ela se manifesta mais intensamente no repouso, tipicamente à noite, quando dorme, às vezes há o relato, por exemplo, de que o lençol queima quando encosta no pé, e isso é sugestivo de dor neuropática, né? Também é importante, especialmente naqueles que usam insulina, sobre histórias de hipoglicemia, se tem histórico de hipoglicemias, se tem tido recentemente, e especificamente aqui em relação à neuropatia, a presença de hipoglicemias assintomáticas, porque elas dizem respeito a uma perda dos sintomas autonômicos relacionados à hipoglicemia, que são aqueles sintomas colinérgicos e adrenérgicos, né? Fome, taquicardia, sudorese, palpitação, tremores, né? Portanto, é importante pesquisar, porque pode ser uma manifestação de uma neuropatia autonômica cardiovascular, que obviamente tem uma implicação muito importante para a saúde e para o risco futuro desses pacientes. Depois disso, obviamente, a doença cardiovascular, que é a principal causa de morte das pessoas com diabetes. Se ele tem doença cardiovascular, se tem fatores de risco, isso é especialmente importante, principalmente no momento que nós vivemos hoje, com o advento dos estudos de desfechos cardiovasculares para o tratamento do diabetes tipo 2, em que algumas medicações e classes terapêuticas têm impacto de redução de eventos cardiovasculares em pacientes com alto risco, e, portanto, é importante caracterizar isso, não apenas para avaliar se esses fatores de risco estão bem tratados, se o tratamento do paciente com alto risco cardiovascular está adequadamente otimizado, mas também para, eventualmente, se for possível e tiver no contexto adequado, a indicação de medicamentos que têm benefício cardiovascular estabelecido, né? Depois, sobre o hábito de vida, se faz atividade física, se o peso está estável, se o peso sempre foi esse, se aumentou, se diminuiu, a história pregressa, outros problemas de saúde não relacionados ao diabetes, se tem outras medicações, eventualmente, que ele não mencionou, enfim, outros problemas que ele pode citar, claro, complementando seus hábitos de vida, se fuma, se já fumou, se não fumou, quando parou, a carga tabágica,
o hábito de etilismo e o uso de drogas de adição. Né? Em relação à alimentação, é um inquérito mais qualitativo, não precisa de ter uma preocupação de fazer um recordatório alimentar, porque nós não vamos conseguir fazer um recordatório bem feito, e o recordatório pelo meio do caminho acaba que não vai ser. Então é importante fazer uma avaliação qualitativa do ponto de vista se ele tem uma boa alimentação, se ele tem noção em relação aos alimentos, o impacto deles em relação à glicose, especialmente para aqueles que fazem insunoterapia, se fazem contagem de carboidrato, se entende, se sabe o que é carboidrato, né? Se eles, do ponto de vista da alimentação saudável, se comem frutas, verduras e legumes diariamente, o consumo de feijão é um marcador de boa alimentação para a cultura do brasileiro, né? Se ele come doces ou não, novamente, se faz contagem de carboidratos, se tem compulsão alimentar, qual que é o hábito de ingestão de alimentos ultraprocessados, como biscoitos, miojos, suco de caixinha, ultraprocessados, etc. Né? Enfim, se ele tem alguma dificuldade alimentar, se ele acha que se alimenta bem, é uma ideia, digamos assim, mais qualitativa que pode ser importante também nas abordagens futuras no segmento e no apoio desse paciente. Né? O histórico de cirurgia, se fez alguma cirurgia, quando foi, por quê, que é a sua situação, como que evoluiu, o que aconteceu. E depois nos segmentos, claro, pode, de acordo com cada caso, pode ter as suas especificidades, mas o minimamente importante é o hábito intestinal, o sono, se dorme bem, do ponto de vista geniturinário, a história de infecções urinárias nas mulheres, a função erétil, a libido e a sexualidade, né? E também do ponto de vista, digamos assim, afetivo, né? O humor, se ele tem um otimismo, se ele lida bem, né? Porque o estresse relacionado ao diabetes, né? É muito importante para o sucesso do tratamento, para trazer engajamento do paciente crônico em relação ao plano de terapêutico, que é um plano de longo prazo, né? Cuidar de uma doença crônica é como viver, né? E a depressão, especificamente, ela é muito presente nos pacientes com diabetes, assim como outras alterações relacionadas, como, por exemplo, transtorno de compulsão alimentar, que são muito mais frequentes, especialmente em adolescentes com diabetes tipo 1, do que na população em geral, enfim, e outras situações. A história familiar, é importante avaliar os casos de diabetes, lembrando que a história familiar é muito mais comum no diabetes tipo 2 do que nas formas autoimunes, né? Então, na dúvida de diagnóstico, a história pobre pode sugerir, de repente, uma outra causa em relação aos casos não típicos de diabetes tipo 2. Outros problemas de saúde na família, é importante questionar sobre doença cardiovascular, se tem algum caso de doença cardiovascular na família, porque parte importante da estratégia da abordagem do paciente com diabetes é a sua estratificação de risco cardiovascular. E a história social, obviamente, quem que mora na casa dele, se ele é casado ou solteiro, qual trabalho, até qual o nível de escolaridade que ele tem, como é o cônjuge, se o ambiente em casa é legal, com o que ela trabalha, o cônjuge ou a cônjuge, qual o grau de escolaridade também, quem que mora na casa, como que é o ambiente, como é que é a saúde da família, o contexto em que vive, como é que está, para a gente entender também do ponto de vista do risco social e do contexto de vida e também da história de vida daquelas pessoas, que é sempre um privilégio de nós médicos podermos conhecer histórias novas e pessoas novas que trazem o seu testemunho para o nosso cuidado. Né? O exame físico é a ectoscopia, pressão arterial, peso, estatura, IMC, cintura abdominal, já que para caracterizar a adiposidade central, que é importante, a presença de acantose nigrix, que pode ser um sinal de resistência insulínica, o exame geral do sistema de maneira geral. Para aqueles que usam insulina, os locais de aplicação de insulina, é muito importante apalpar os locais de aplicação de insulina, porque a lipodistrofia ela é mais sensível para a percepção quando ela é palpável. O exame dos pés, ectoscopia, pulso, pilosidade e o teste de sensibilidades tátil, vibratória e térmica. Né? Bom, o diabetes, como a gente falou, a insulina é o hormônio essencial para o diabetes. E para quem não tem diabetes, como que funciona? A pessoa come, toda vez que ela come, ela tem um nível basal de insulina circulante. Toda vez que ela come, ela tem uma discreta elevação da glicose, que normalmente não chega a 140 miligramas por decilitro, independente da quantidade que a pessoa coma, e o que muda é a quantidade de insulina que o pâncreas libera. De maneira que você tem um perfil fisiológico de secreção de insulina, que ele é um perfil de insulina basal, com bolos de insulina de acordo com a ingestão do alimento. Basicamente, o principal determinante para a excursão glicêmica pós-prandial é o carboidrato.
E isso é muito importante para a gente entender o impacto do tratamento intensivo em relação ao controle glicêmico. Nesse sentido, para o diabetes tipo 1, o estudo clínico marcante é o DCCT, publicado em 1993 no New England, que exatamente quis avaliar se o controle intensivo, né, com múltiplas doses de insulina, monitoração glicêmica com pelo menos 4 medidas de glicose por dia, e em alguns momentos com até 8 pontos de glicose, buscando uma meta de controle mais intensiva, se ela tinha impacto em relação ao risco de progressão de complicações crônicas relacionadas ao diabetes tipo 1, e esse estudo foi interrompido em 1993, porque o impacto era tão grande no risco de complicações que considerou-se que não era ético não oferecer o tratamento intensivo para o grupo controle. A partir daí, o tratamento com insulinoterapia intensiva, múltiplas doses diárias e monitoramento glicêmico intensivo passou a ser padrão ouro para o tratamento do diabetes tipo 1 e, portanto, graças a esse impacto, com redução quase de 50% do risco de complicações microvasculares aqui em pacientes predominantemente jovens. Né? O segmento desses pacientes, ao final do DCCT, em 1993, 90% dos pacientes que faziam o tratamento convencional, com 2 doses de insulina NPH e monitorando glicemia só pela manhã, por exemplo, eles passaram a fazer tratamento intensivo, porque isso foi notícia no mundo, teve um grande impacto na imprensa médica e, de maneira geral, nos ambientes relacionados ao cuidado com diabetes. E, portanto, um ano depois do final do estudo, não havia mais diferença de controle glicêmico entre os dois grupos, porque eles deixaram de estar no ambiente de estudo clínico, voltaram para o seu atendimento de base. O grupo que estava no controle, a maior parte passou a fazer controle intensivo, e o grupo intensivo, como voltou para o cuidado geral, piorou um pouquinho o controle. E o segmento observacional desses pacientes depois, que é o chamado EDIC, o segmento epidemiológico dos pacientes do DCCT, mostrou o quê? Que 17 anos depois, aqueles que tinham feito tratamento intensivo precocemente no início do diagnóstico tiveram 42% menos eventos cardiovasculares, 52% menos IAM não fatal, AVC ou morte cardiovascular. Né? Então, isso se chama efeito legado. Ou seja, o tratamento intensivo, o controle intensivo da glicose precocemente após o diagnóstico, ele não apenas reduz em 50% no diabetes tipo 1 o risco de complicações microvasculares, como 20 anos depois, ele diminui em 50% a chance de eventos cardiovasculares. Por isso, a insulinoterapia ela deve ser realizada em todos os pacientes com diabetes tipo 1, a insulinoterapia intensiva, com múltiplas doses diárias de insulina e com monitoramento glicêmico intensivo, deve ser feito em todos os pacientes com diabetes tipo 1, exceto em situações especiais que contraindiquem o tratamento. O maior problema deles é que, esse é um dado também do DCCT, é que à medida que o grupo intensivo teve 2 vezes mais hipoglicemias graves que o grupo convencional, e à medida que você diminui a glicohemoglobina, você aumenta o risco de hipoglicemias graves. E, obviamente, que o X da questão é que, por outro lado, você diminui muito o risco de complicações crônicas como retinopatia e nefropatia, e esse é o grande desafio. Por isso, o monitoramento glicêmico é muito importante para esses pacientes. No que diz respeito ao diabetes tipo 2, esse estudo foi o KPDS. O KPDS mostrou exatamente o United Kingdom Prospective Diabetes Study, um estudo com 4.200 pacientes com diabetes tipo 2 recém-diagnosticados, foram randomizados por uma estratégia de tratamento intensiva, usando medicamentos orais e também insulina se necessário, e um grupo com uma estratégia mais convencional. E o grupo com tratamento intensivo, ele mostrou uma melhora do controle glicêmico, a glicohemoglobina atingida foi 7%, assim como no DCCT, e vem desses 2 estudos aqui marcantes, a meta universal de glicohemoglobina de 7. Né? Observando-se que, na segmento do KPDS, você tem uma melhora do controle e tem uma progressão, uma tendência de piora com o tempo do controle glicêmico. Né? Essa piora desse controle glicêmico está muito relacionada à piora da secreção endógena de insulina. Então, esses aqui são os dados sempre do New England. Esse aqui é o pós do KPDS, o segmento observacional de 10 anos após o final daquele estudo, que foi publicado em 1997. Então, aqui é o dado do estudo, né, que vocês veem aqui do ponto de vista do controle glicêmico, né, e o segmento, né, de 97 em diante. Então, primeiro, desfecho relacional ao diabetes. Né, na publicação houve um impacto importante desse desfecho, ele se mantém no segmento. Né? Isso tanto na coorte
tratada com sulfonilureia e insulina, como também no grupo tratado com a metformina, né? Do ponto de vista de desfecho cardiovascular, esse aqui era o P famoso do CAPDS, porque teve uma redução de 16% de eventos cardiovasculares, porém, o P foi 0,052, portanto, não teve significância estatística, então, portanto, não é considerado como se não tivesse acontecido, como o que não tem significância estatística não existiu, dentro do conceito da segurança, do intervalo de confiança definido em medicina para os estudos clínicos, mas esse paciente, 10 anos depois, ele teve benefício, aquele que fez tratamento intensivo, também com diabetes tipo 2, teve benefício cardiovascular, isso tanto no grupo da sulfa, no grupo da metformina já tinha um benefício cardiovascular já no início, apesar de que o N era pequeno, então havia essa dúvida porque era um subgrupo do estudo, né? E esse benefício se manteve ao longo dos anos. Por isso, considera-se que a metformina, apesar de não ter um estudo de desfecho cardiovascular específico dela, considera-se que a metformina tem um potencial benefício cardiovascular. Do ponto de vista de doença microvascular, teve uma redução de mais de 20% no KPDS, ela se manteve no segmento futuro, e isso no grupo geral, na coorte geral, também na coorte da metformina. O KPDS foi muito importante para a universalização do uso da insulina em todo o mundo, em função, inclusive, desses dados. E, como a gente comentou aqui, o que determina a progressão da hiperglicemia no diabetes é exatamente a perda de função da célula beta, que leva ao aumento da hiperglicemia, que vai necessitar o uso de mais medicamentos e, ultimamente, do uso da insulina nos pacientes com diabetes tipo 2. Então, resumindo aqui, os estudos iniciais, aqui o DCCT, que é o estudo com diabetes tipo 1, o estudo de Kumamoto, que é um estudo muito interessante japonês, mas com um número de pacientes um pouco menor, e o estudo do KPDS que nós comentamos, né, o grupo convencional e o intensivo, né, também a meta em torno de 7% nos grupos intensivos, com redução aqui de 60% na retinopatia, 54% de nefropatia, 60% de neuropatia no DCCT, e de redução de 40% da doença macrovascular no estudo observacional. Mesma coisa em relação semelhante em relação ao KPDS, no diabetes tipo 2, percentuais um pouco menores, mas a importância do controle glicêmico para a redução das complicações crônicas. Essa dúvida do segmento do KPDS não tem impacto cardiovascular gerou essa pergunta se não precisaria normalizar mais a glicemia, fazer um controle ainda mais intenso, botar uma glicemoglobina de 6,5, por exemplo. E, em função disso, buscou-se em pacientes com maior risco cardiovascular, já com diabetes, em média, que eles tinham 12, 13 anos de diagnóstico de diabetes, um tratamento mais intensivo para avaliar o seu impacto cardiovascular. Esses foram os estudos ACCORD, ADVANCED e VADT, publicados também, todos os três, no New England Journal of Medicine, e esses estudos eles falharam em mostrar um benefício cardiovascular em pacientes já com mais tempo de diagnóstico, muitos deles já com complicações vasculares estabelecidas, sendo que no estudo ACCORD especificamente houve um aumento de mortalidade atribuído ao excesso de hipoglicemia. Isso gerou, então, uma questão muito impactante, porque se por um lado os dados do KPDS mostravam que cada 1% de redução de glicohemoglobina diminuía 20% mortes por diabetes, 37% de complicações microvasculares e 40% o risco de transtornos vasculares periféricos, por outro lado, que eram pacientes recém-diagnosticados do KPDS, né? Por outro lado, naqueles pacientes já com doença estabelecida, mais tempo de diagnóstico, uma idade maior, eles tinham uma idade média naqueles estudos em torno de 63, 64 anos de idade, e presença de complicações vasculares, essa intensificação trazia mais risco do que benefício. Em função disso, o tratamento ele é estratificado, personalizado para cada paciente, né? De acordo se o paciente tem uma atitude positiva, ele é motivado, é aderente, tem boas capacidades de autocuidado, se ele tem baixo risco de hipoglicemia ou de eventos adversos decorrentes de hipoglicemia, se ele tem um diagnóstico recente, se ele tem uma longa expectativa de vida, se ele não tem comorbidades importantes, se ele não tem doença vascular estabelecida, se ele tem um bom acesso de suporte ao serviço de saúde, nós vamos ser mais rigorosos e mais intensos no tratamento. Se, por outro lado, as condições não estão presentes, você vai ser mais
relaxado ou menos agressivo no tratamento. Lembrando sempre o princípio do tratamento da doença crônica, de que o paciente está no centro do processo e que o tratamento vai levar em conta as características importantes do paciente, as características em relação à meta de controle para o tratamento, para fazer o médico o papel de facilitador dessa informação para o paciente, para estabelecer um processo de decisão compartilhada, estabelecer metas de curto prazo para a próxima consulta, assim, vamos monitorar a glicose, vamos tomar o medicamento adequadamente, vamos voltar a uma consulta em curto prazo, para atingir pequenas metas no final de criar um ciclo, como um projeto de longo prazo. Me lembra aqui muito o Dr. William Osler, que é o pai da medicina moderna, que fundou, que levou o estudante de medicina para perto do paciente, né? Fundou a residência médica, e ele dizia, no século XIX, se você quer ter uma vida longa, tem uma doença crônica e aprende a cuidar dela. Eu acho que ele estava pensando no diabetes, né? Então, considerando isso, a meta geral de controle é uma glicemoglobina menor que 7, a glicemia de jejum entre 80 e 130, e as glicemias pós-prandiais ou aleatórias menor ou igual a 180 miligramas por decilitro. Há uma correlação da glicemoglobina com a média da glicose. Isso aqui é derivado também do DCCT ainda, esse dado, de modo que uma glicemoglobina de 7 está relacionada a uma glicemia média, mais ou menos em torno de 154 miligramas por decilitro. E, atualmente, há os monitores, os sensores de glicose subcutânea, monitores contínuos de glicose, e, neste caso, como o monitoramento é contínuo, ao invés de você medir a média da glicose, também você vai ter a média, mas você vai usar uma outra métrica importante, que é o tempo no alvo, quer dizer, das 24 horas do dia, quanto tempo que ele está com a glicose adequada, dentro do intervalo de 70 a 180 miligramas por decilitro, e também algumas métricas de variabilidade glicêmica que são importantes, especialmente para os pacientes com diabetes tipo 1, que a variabilidade glicêmica é maior e o risco de hipoglicemia também é maior, mas obviamente que naqueles com diabetes tipo 2 e falência secundária, isso também é importante. Do ponto de vista nutricional, como a gente falou, a orientação geral é a nutrição saudável para todos os pacientes. Não existe dieta para diabético, a alimentação tem que ser semelhante para esses pacientes, como qualquer outra pessoa semelhante. Claro que no diabetes tipo 1, o foco da abordagem nutricional está muito ligada ao carboidrato, que é o determinante da excursão glicêmica e que é muito importante para ele definir a dose de insulina alimentar que ele vai aplicar, enquanto no diabetes tipo 2 é muitas vezes uma abordagem mais calórica, já que 80% dos pacientes têm excesso de peso ou são obesos, né? Aqui resumo mais ou menos as diferentes entidades internacionais em relação ao que elas preconizam do ponto de vista de uma dieta equilibrada para o diabetes, apesar de que tem ganhado espaço, e há muitas evidências nesse sentido, é importante falar, o papel também da restrição de carboidratos, especificamente nos pacientes com diabetes tipo 2, no sentido de facilitar o controle glicêmico, diminuir a variabilidade glicêmica e, eventualmente, ser uma ferramenta também importante para o controle do peso, mas especialmente da glicose, né? Então, o diabetes tipo 2, a fisiopatologia, é uma resistência insulínica, ela é base, ela é determinada pela adiposidade central, isso leva a uma deficiência relativa de célula beta, com a perda de primeira fase de secreção de insulina, que perde a sinalização no fígado, que bloqueia a produção hepática de glicose inadequada no período pós-prandial. Associado a isso, ao efeito incretínico, que é esse hormônio GLP-1 produzido no trato gastrointestinal, e que tem um efeito importante como coadjuvante na redução de glicose insulina dependente, e o aumento da reabsorção de glicose renal, né, através dos transportadores de sódio e glicose, e que são tratados exatamente com os inibidores desses transportadores. Então, o professor Ralph Defronzo ele define 8 fenômenos fisiopatológicos determinantes da fisiopatologia do diabetes, né? Vamos começar aqui a secreção insulínica, que obviamente é o fenômeno principal que faz advir a hiperglicemia, uma produção inadequada de glucagon, que é hiperglicemiante, essa produção é bloqueada exatamente pela própria secreção da insulina, um hormônio contrarregulador que pode estar inadequadamente aumentado.
uma perda da captação de glicose pela musculatura periférica, é o principal órgão-alvo de ação da insulina, pela captação periférica de glicose, é típica, é a resistência insulínica, como a gente sabe, um aumento da lipólise, que também é um efeito da resistência insulínica, a insulina é um hormônio antilipolítico, o aumento da reabsorção renal de glicose, como a gente comentou, a redução do efeito incretínico e o aumento da produção hepática de glicose, né? A disfunção neurotransmissora ela está mais ligada ao caso nos Estados Unidos, que eles têm um dopaminérgico, né? Que eventualmente é usado ali também. Mas de maneira que em todos esses fenômenos você tem diversas classes terapêuticas que constituem o armamentário de tratamento dos pacientes com diabetes tipo 2. Sulfonilureias, que são secretagogos, né? Os análogos de GLP-1, os inibidores do DPP-4, que inibem a clivagem da enzima que cliva o GLP-1, que tem uma vida muito curta fisiologicamente, as glitazones, que são sensibilizadores da ação da insulina, os inibidores da SGLT2, que são as gliflosinas, muito importantes mais recentemente pelos estudos de desfecho cardiovasculares e renal. O medicamento tem impacto importante, especialmente na insuficiência cardíaca e na doença renal crônica. E, finalmente, a metformina, que tem uma ação principal na sensibilidade hepática. Esse é um quadro que está na guia da ADA, que ele classifica todas essas classes terapêuticas e ele dá uma característica de cada medicação em relação à eficácia, hipoglicemia, se dá ou não hipoglicemia, impacto sobre o peso, o seu efeito sobre a doença cardiovascular, seja ela aterosclerótica ou seja a insuficiência cardíaca, o custo, se ele é oral ou se é subcutâneo, o seu impacto na doença renal, tanto do ponto de vista se aquela medicação tem impacto na redução da progressão renal, ou, por exemplo, se ele tem que ter ajuste de dose ou contraindicação em pacientes com nefropatia, né? E considerações gerais sobre efeitos colaterais, peculiaridades de cada medicação. Essa é uma tabela imperdível que está no guia da Associação Americana de Diabetes. O algoritmo da ADA, ela exatamente considera isso, a metformina para todos os pacientes, sempre lembrando da atenção, o princípio da atenção centrada no paciente e combatendo a inércia clínica, ou seja, a cada 3 meses, reavaliando a glicohemoglobina, se está fora da meta, avalia se o paciente usa as medicações adequadamente, se não usar, a estratégia para melhorar a adesão, se usa, intensificar, aumentando as doses ou acrescentando novos agentes. A pergunta é, tem doença cardiovascular, insuficiência cardíaca ou doença renal crônica? Se tem, passa a ser opção preferencial os análogos de GLP-1 com benefício cardiovascular ou os inibidores da SGLT2 com benefício cardiovascular ou renal, né? Depois, não havendo, você segue pensando se a pergunta é hipoglicemia, que é importante revisar, então nós vamos dar preferência para os medicamentos que não dão hipoglicemia. Se é o peso que é o problema, vamos dar preferência para os medicamentos que não têm tendência a ganho de peso ou que ajudam a perder peso, como é o caso dos análogos de GLP-1 e dos inibidores da SGLT2. Ou, se o custo é o mais importante, aqui, obviamente, que o algoritmo é americano, mas aqui, no nosso caso, no Sistema Único de Saúde, nós temos sulfonilureia, metformina, insulina e agora também a dapagliflozina, que acaba de ser incluída no Rename e passa a ser disponibilizada também com laudo de alto custo. Naqueles pacientes que têm que progredir para o tratamento injetável, a ADA já sugere que, não havendo qualquer contraindicação, no nosso caso, sem dúvida, a principal contraindicação é o custo, mas os análises do GLP-1 passam a ser a primeira opção de droga injetável para o paciente com diabetes tipo 2, sendo a insulina em segundo lugar, porque os estudos comparativos mostram que a eficácia no controle glicêmico é semelhante dos análises do GLP-1 em relação à insulina, sendo que eles têm menos risco de hipoglicemia e menos ganho de peso, com um potencial, inclusive, benefício cardiovascular para algumas dessas drogas, como é o caso da liraglutida, da semaglutida e da dulaglutida. E aqui, obviamente, que o paciente vai intensificando o seu tratamento até que, no final, ele vai ter uma falência secundária e o seu tratamento acaba se assemelhando àquele tratamento do paciente com diabetes tipo 1. Lembrando o perfil fisiológico, né, que você tem uma flutuação da insulina para manter a glicose mais estável, que é o que acontece em quem não tem diabetes, e, portanto, a gente tem vários tipos de insulina disponíveis no mercado, exatamente para podermos fazer. Para a insulina basal, a mais comum é a insulina NPH, que inclusive é importante lembrar que está disponível com caneta descartável agora no sistema de saúde. E nós temos os análogos de insulina que eles têm, não tem pico, tem uma ação mais estável, alguns deles, inclusive, com 24 horas de ação, lembrando que a glargina
está disponível com formulário específico para os pacientes com diabetes tipo 1. E as insulinas rápidas, a regular, que é a mais disponível, também lembrando que ela tem agora com a caneta descartável, a amarelinha, e a insulina asparte, que está disponível no sistema de saúde para os pacientes com diabetes tipo 1, especialmente aqueles que têm problemas com hipoglicemia, o que facilita, obviamente, a insulinoterapia em contagem de carboidrato. Então, aqui são figuras para lembrar a ação das insulinas para os pacientes e que a gente usa como suporte na educação e na capacitação do paciente para o autocuidado. Então, a insulina regular, que começa a agir com 30 a 60 minutos antes, após a aplicação, portanto, ela tem que ser aplicada pelo menos 30 minutos antes da refeição, e ela tem uma ação mais prolongada, portanto, aumenta o risco de hipoglicemias tardias após as refeições. Já os análogos ultra-rápidos, como lispro, asparte ou glulizina, elas têm uma ação mais rápida e, portanto, facilitam o match da ação da insulina com a subida da glicose decorrente de uma alimentação rica em carboidrato. A insulina NPH, que começa a agir 2 a 4 horas após a aplicação, tem um pico de ação de 8 a 10 horas, e uma ação que dura de 16 a 24 horas. Por isso, a que aplica à noite, a gente aplica antes de dormir e não antes do jantar, para que esse pico seja ao acordar, e a da manhã ela tem esse efeito que pode, às vezes, dificultar no tratamento intensivo esse pico junto com a insulina rápida do almoço. Por isso, muitas vezes, a gente tende a fracionar em 3 doses, de maneira a fazer uma resultante de ação dessa insulina que seja mais parecido com uma insulina de ação mais estável, com o basal fisiológico, como é o caso, por exemplo, da insulina glargina, aplicada 1 ou 2 vezes por dia. Pessoal, é um super apanhado, o tempo é curto e o conteúdo é longo. Eu espero que vocês se apaixonem por esse tema, como foi o meu caso. Diabetes é uma coisa fascinante e cuidar de diabetes é cuidar de pessoas, e precisamos de pessoas jovens e brilhantes como vocês para transformar a realidade do diabetes no Brasil e no mundo. Um abraço a todos. Obrigado.